João Batista era um homem que assistia no deserto. E lá no deserto, João Batista alimentava de mel silvestre e gafanhotos. É interessante que esse homem, lá da periferia da cidade, ele conseguiu reconhecer Jesus Cristo. Ele conseguiu reconhecer Jesus Cristo. Enquanto em oposição àqueles que assistiam aos grandes templos, aqueles que conheciam a letra, aqueles que conheciam o Torá, a lei de Moisés, não reconheceram a Jesus Cristo. E quem era Jesus Cristo? Jesus Cristo era o Messias esperado. Ele era o desejado da nação. A nação esperava pelo aparecimento de Jesus Cristo. Mas estes homens que assistiam aos templos, homens religiosos, homens que dominavam o saber de Deus, não conseguiram, olhando para Jesus Cristo, ver neste homem o Salvador, o Messias que esperavam. A oposição é esta. E um homem simples, um homem que viveu no deserto, um homem que se alimentava de gafanhotos e mel silvestres, conseguiu reconhecer Jesus Cristo. Então podemos ver um homem sem cultura, sem o cultivo da sabedoria humana, e homens com grande grau de cultura. Um reconheceu Jesus Cristo como Messias. O outro, detentores do poder, da sabedoria, não conseguiram reconhecer a Jesus Cristo. E o rejeitaram. E aquele homem simples, que não assistia aos palácios, como disse Jesus Cristo. Esse homem conseguiu ver a Jesus Cristo. Então, devemos tomar cuidado, nós que podemos contemplar essa história, a partir de hoje, do nosso quadro que apresenta hoje, de religiões que surgem. E hoje surge uma grande quantidade de religiões. E a gente, aqui, do lado humilde, faz até um paralelo com João Batista, onde vamos nos colocar? Qual a ferramenta que vamos ter para nos posicionar do lado certo? Com que olhar vamos ver esta presente condição? E a condição atual é muitas religiões, e cada religião defendendo o seu perfil, defendendo através da criação de doutrinas, através de criação de dogmas, criam até teólogos, fazem fábricas de teólogos para manter as suas doutrinas. Isso aqui nos traz à mente a mensagem do apóstolo Paulo. São pessoas que gostam da posição onde estão, e aí criam pregadores para manter esta posição. E vem doutrinas estruturando esta posição. Então temos que olhar isso daí, através deste paralelo entre João Batista e os religiosos da sua época. E nós aqui, e as grandes religiões que estão surgindo atualmente. Como encontrar um instrumento para que possamos olhar essa situação com mais segurança? Como encontrar esse instrumento? Então, nós nos reportamos a algo. Que algo devemos reportar?
onde devemos basear, nortear a nossa vida, nortear os nossos critérios. Então, temos que pegar como base, agora, a Escritura Sagrada. Não tem outro recurso. Não temos outro recurso. E temos que, por fé, um outro elemento da Trindade, que é o Espírito Santo. E nos basear naquilo que Deus diz, tudo é feito pelo meu Espírito. Ele agora é o detentor da situação. Nós temos que perceber que estamos agora no ministério, o ministério do Espírito Santo. Pois, disse Jesus Cristo, Ele é aquele que vai guiar vocês a quê? A toda verdade. Então, nós seremos guiados a toda verdade através do ministério do Espírito Santo. E não vamos esquecer daquilo que eu sempre falo. A sua unção é verdadeira. Palavra de João, o evangelista. A sua unção, o seu ensinamento é verdadeiro. Você pode confiar nesse ensinamento. Então você está criando aí uma base, uma estrutura. E essa estrutura está baseada sobre o que Jesus chamou a rocha. E a rocha é a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus é Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro falou para aqueles mesmos sacerdotes da época que não reconheceram a Jesus Cristo. Vocês mataste o Salvador da vida. O apóstolo Paulo teve a coragem, a ousadia de enfrentá-los cara a cara e dizer: vós matastes aquele que foi colocado como a pedra fundamental. Que golpe na face desses homens. Que golpe! Pois eles tiveram diante do Messias e não conseguiram vê-lo como Messias. As lentes de conhecimento e sabedoria que eles tinham eram como véus que criavam barreiras de preconceitos contra Jesus Cristo. E estes homens sentiram por Jesus Cristo o desejo que ele desaparecesse da frente deles. E conseguiram pendurá-lo numa cruz. E ali estavam diante, no Pentecostes de Pedro, agora cheio do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, fazendo um quadro do posicionamento deles. E eles estão vendo agora o quadro completo de Jesus Cristo, o que fizeram com ele, e a sentença final. Vocês rejeitaram uma pedra fundamental. Então, nós temos hoje que nos apoiar onde? Nessa pedra fundamental. E a pedra fundamental é Jesus Cristo. O único caminho que nos acessa aqui, a Deus. O único caminho que nos leva à presença de Deus. Quando nós entrarmos em nosso quarto, o caminho que vai nos levar à presença de Deus é Jesus Cristo. Pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo. Então Deus tem um ponto de vista para conosco, diferente do ponto de vista dos homens. Qual o ponto de vista de Deus para conosco? Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então Deus nos vê agora de que maneira? Sem pecado. Deus nos vê tão alvo quanto a neve,
sem pecado. Esse é o ponto de vista de Deus. Então, nós podemos, sem receio, sem medo, e até a presença de Deus, quando nós precisarmos de alguma coisa, e Ele vai nos ouvir. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nós devemos estar em Cristo, quer dizer, alicerçados em Cristo, apoiados em Cristo. E esse Cristo, hoje, é a palavra. Paulo diz, agora, nós o vemos pela fé, já não mais com os nossos olhos. O apóstolo Pedro viu Jesus com seus próprios olhos. Agora ele via Jesus pela fé, pela palavra, pela iluminação do Espírito Santo. E esse deve ser o nosso caminho. Ver Jesus através da palavra, iluminado pelo quê? Pela revelação do Espírito Santo. É aí que a gente vai construir a base para nos guiar nesse mundo. E assim, a gente não cair no mesmo esquema que caíram aqueles homens do passado, que se apegaram tanto à religião, e a religião foi criando doutrinas e doutrinas e doutrinas, que eles separaram-se de Deus. Então, nós devemos voltar ao ponto fundamental. E o ponto fundamental é a pedra angular rejeitada por eles. Devemos captar essa pedra angular. E essa pedra angular é Jesus Cristo. Aquele que nos leva a Deus. Aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Aquele que é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, Paulo vai chamar, se ele tirou o pecado do mundo, você, acreditando em Jesus Cristo, você é justo. Sabe que Deus vê você como um homem justo? É, porque Jesus tirou o pecado do mundo, tirou toda a culpa. Não interessa quem você seja, não interessa quem você foi. Em Jesus Cristo, Deus nos vê justo, pois Jesus pagou o pecado do mundo. A Escritura diz, se por um homem entrou o pecado, que publicou toda a maldade que nós podemos ver atualmente, através de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, Ele tirou o pecado do mundo. Passou uma borracha. Então Deus cria agora, ao nos ver, um outro ponto de vista. Então, através de Cristo, podemos ficar em pé diante de Deus. É essa descoberta que muitas pessoas descobriram. Eles agora podem chegar diante do trono de Deus com ousadia. Porque eles sabem que o preço do pecado já foi pago. Que agora, através de crermos em Jesus Cristo, nos é dado o poder de tornar-nos filhos de Deus. Somos herdeiros da mesma herança que Jesus Cristo possuiu. Por isso que ele falou, quando você sabe disso, tudo que você pedir no meu nome, você terá, para que a sua alegria seja completa. É uma boa nova, não é verdade? É uma boa nova, não é verdade? Vermos como que é o ponto de vista de Deus agora. Como Deus nos vê agora. Temos essa noção? O preço do salário do pecado já foi pago. Por quem? Por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Então esse problema está resolvido. Agora, quem crê em Cristo lhe é dado o poder de se tornar filho de Deus. E como filho temos acesso ao Pai. É uma boa nova, né? Nós temos acesso ao Pai. E nós temos como nos apoiar para o Pai? Nós temos um vínculo da Escritura Sagrada. Nós temos a orientação do Espírito Santo. Agora podemos ter luz para o nosso caminho. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.